E a morte de Charlie Kirk levantou um tema que ninguém quer falar abertamente, porque a programação mental já está influenciando uma geração inteira. Não se trata de opinião, e sim de uma realidade silenciosa. Jovens estão sendo moldados, condicionados e manipulados por narrativas que a grande mídia insiste em ignorar. E eles fingem que não existe, tratam como um detalhe, mas na verdade é uma bomba relógio social. E se nós não encararmos isso de frente agora, amanhã pode ser tarde demais. É só você pensar aqui comigo, o que acontece quando milhares de jovens são alinhados diariamente com discursos de ódio disfarçado de causa. E o que acontece quando frustrações pessoais encontram espaço em comunidades digitais que reforçam a raiva e o ressentimento. Acontece exatamente o que estamos vendo. Tragédias anunciadas que poderiam ser evitadas se houvessem coragem de falar a verdade. E você sabe por que você não ouve isso na TV aberta? Porque preferem inventar rótulos como ultradireita, extrema-direita, radical. Pô, mas o que será que é isso? Ultradireita é o quê? Um super-herói que defende a propriedade privada? Cara, não faz sentido essas narrativas. Esses temas não existem de verdade. São cortina de fumaça criada para confundir, dividir e reprogramar a sua forma de pensar. E aqui está o ponto mais perigoso, quando a imprensa coloca um rótulo em uma pessoa ou em um grupo. Os malucos logo entendem isso como uma ordem silenciosa de eliminação. Se alguém é chamado de extremista de direita, de radical, esses jovens já programados passam a acreditar que esse inimigo precisa ser eliminado. O rótulo vira munição. A história prova isso. Regimes autoritários sempre começaram criando palavras para desumanizar. Na Alemanha nazi, judeus eram chamados de parasitas. Na União Soviética, opositores eram traidores do povo. Na China de Mao, intelectuais eram inimigos da revolução. E o primeiro passo nunca foi a bala, foi a palavra. E quando a palavra passa a equivaler a um mandato de execução simbólica, o próximo passo é a violência real. E eu preciso deixar isso muito claro. Eu condeno toda e qualquer forma de violência. Nenhuma causa, nenhuma ideologia e nenhum rótulo justifica tirar a vida de alguém. E o que eu denuncio aqui é o mecanismo perverso que transforma linguagem em gatilho psicológico para que pessoas desequilibradas achem que têm autorização para atacar quem pensa diferente. E é exatamente assim que a programação mental se fortalece usando palavras como armas invisíveis. Quantos jovens você conhece que passa horas trancados em um quarto, vivendo mais na tela do que no mundo real? Eles não estão apenas jogando ou conversando, eles estão sendo expostos a ideias radicais, embaladas como justiça social ou causas nobres. E eu vou te dar um exemplo de como era antes da internet. Os pais conseguiam ver com quem os filhos andavam na rua e passavam a orientar a evitar más companhias. Se um amigo parecia de má influência, era possível intervir, aconselhar, até proibir a convivência. Hoje, com a internet, isso ficou invisível e sem porteira. Você já não sabe mais com quem seu filho fala. E muitas vezes esse novo amigo virtual pode ser a pior influência possível. Um estranho com más intenções ou um grupo inteiro manipulando silenciosamente.
e a ciência confirma o perigo. O córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo julgamento crítico e pelo controle de impulsos, só amadurece por volta dos 25 anos. Em outras palavras, nossos filhos estão sendo bombardeados com ideologias quando ainda não têm estrutura biológica para resistir. E é como entregar dinamite a alguém que ainda não aprendeu a usar o fósforo. E além de tudo isso, ainda a nossa geração criou nossos filhos numa bolha. Isso se chama a infantilização tardia. Criamos filhos em uma bolha. Prolongamos a adolescência, retardamos o amadurecimento e temos uma geração fragilizada, sem anticorpos mentais contra narrativas radicais. E a psicologia chama isso de infantilização social. Jovens que crescem sem autonomia, mas com acesso irrestrito a conteúdos destrutivos. E o resultado é previsível: mentes frágeis sendo moldadas como massa de manobra. E esses ambientes virtuais funcionam como trincheiras ideológicas. A diversão é só a porta de entrada. Lá dentro, narrativas são despejadas de forma repetitiva, programando mentes frágeis. E é como se cada sala de bate-papo, cada comunicação fosse uma sala de aula clandestina, onde o professor é um militante disfarçado. E a cada piada, a cada comentário inofensivo, uma ideia é plantada. A cada meme, uma semente de ódio. Isso é lavagem cerebral silenciosa, mas extremamente eficaz. E Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto, escreveu que quando um ser humano perde o sentido da vida, ele se torna vulnerável a qualquer ideologia que prometa preencher o vazio. E é exatamente isso que acontece com os jovens isolados. Eles trocam o sentido da vida por sentido de pertencimento, mesmo que esse pertencimento seja ao ódio. Não é sobre jogo, não é sobre comunidade, é sobre militância infiltrada, despejando o lixo ideológico na cabeça dos nossos jovens. E é o que eu chamo de programação mental. Psicólogos já explicam: quando a mente jovem perde referências sólidas, ela se agarra a qualquer narrativa que dê sentido. E é exatamente a técnica usada para recrutar terroristas. Pegar jovens sem propósito, sem direção e oferecer a eles uma causa maior. O mesmo mecanismo está acontecendo agora, só que em escala global, com redes sociais e influenciadores militantes. E é o mesmo processo que já vimos lá no Oriente Médio, quando grupos extremistas aliciavam adolescentes prometendo honra e justiça. E é o mesmo processo da Revolução Cultural na China, onde estudantes foram transformados em soldados contra seus próprios professores e pais. E a manipulação da juventude é um método antigo, agora adaptado à era digital. E aqui eu preciso dar a minha opinião. Essa violência vem, em grande parte, da militância de esquerda. A esquerda precisa assumir a sua responsabilidade e conscientizar os seus seguidores de que a causa deles não pode e não deve ser violência. Porque quando a ideologia vira justificativa para atacar, o que resta não é justiça, é barbárie. Isso tem que acabar. A diferença é que antes essa lavagem cerebral acontecia em cavernas ou campos de treinamento. Hoje acontece no quarto do lado, com fone de ouvido, tela de computador e hashtags políticas. Não precisa de armas, não precisa de bombas, precisa apenas de narrativa. E na minha opinião, o mais assustador é ver pessoas comemorando nas redes sociais a morte de um ser humano. Isso é o fim do mundo.
Como pode alguém achar normal rir, aplaudir ou celebrar uma tragédia? Isso não é posicionamento político. Isso é a perda completa de humanidade. Um absurdo desse mostra até onde a programação mental pode levar, não só a manipular jovens vulneráveis, mas a anestesiar a sociedade inteira diante da barbárie. É como se estivéssemos criando espectadores de gladiadores modernos. Mas, em vez de sangue no Coliseu, o espetáculo é a morte real sendo celebrada com emojis ou aplausos digitais. E esse é um projeto para destruir a humanidade de dentro para fora. Isso não é debate, isso é guerra psicológica. O que está em jogo é a sobrevivência moral de uma geração inteira e a programação mental em escala global. Quando memes viram armas, quando palavras viram balas, quando curtidas viram combustível para o ódio, já não estamos falando de política, estamos falando da corrosão da alma humana. E aqui um alerta: se o cidadão de bem não reagir, se não barrarmos agora esse tipo de conteúdo, vamos assistir ao colapso moral da civilização pela tela do celular. Esse é o momento de agir, não amanhã, não depois, agora. É preciso ter coragem para denunciar, educar, orientar e proteger. Porque se nós que ainda enxergamos não fizermos nada, seremos cúmplices por omissão. E é como ver um incêndio começando na sala ao lado e fingir que não é problema nosso. Uma sociedade que normaliza violência e ódio digital contra quem pensa diferente está cavando a sua própria sepultura. E se você chegou até aqui e se indignou com tudo isso, não se esqueça de assistir os meus outros vídeos. Eu ainda falo muito sobre manipulação, sobre gastança do governo e como tudo isso é uma coisa só. Porque cada um deles mostra uma peça desse quebra-cabeça chamado Brasil e Mundo. E no fim, fica uma pergunta que ninguém quer encarar. Estamos falando de seres humanos ou monstros programados? Se não enfrentarmos isso, cada jovem perdido será uma tragédia anunciada. Não é exagero, é realidade. Talvez essa seja a luta mais importante da nossa geração. Salvar o próximo do veneno invisível da programação mental. Eu sou Thiago Bordon e esse é meu legado.